Olá, sejam muito bem-vindos ao FIFA Nerd Sports. Olá, sejam muito bem-vindos ao FIFA Nerd Sports. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o futebol brasileiro mais uma vez. Nós estamos fazendo alguma série de vídeos falando um pouquinho do futebol brasileiro, muitas mudanças vêm acontecendo na parte de investimento, na parte de patrocínio, na parte de contratos, chegada de muitos jogadores, treinadores estrangeiros aqui. Então nós vamos fazer esse vídeo aqui explicando exatamente alguns pontos interessantes que vêm acontecendo com a globalização do futebol mundial que vem chegando no mercado do Brasil. Queremos que vocês fiquem até o final do vídeo, assistam o vídeo com bastante atenção, compartilhem, dê uma força para o canal assinando o canal aí e vamos analisar um pouquinho esse aspecto. Se nós olharmos para o futebol mundial, principalmente o futebol europeu, nós já conseguimos ver, pelo menos há 10 anos, que isso acontece no futebol europeu, tanto em clubes como em seleções. O que nós estamos acostumando ver nas Copas do Mundo e nas grandes competições da Europa? É que jogadores estão transitando bastante no mercado com essa globalização do futebol. Podemos ver que a França mesmo é uma seleção que tem atletas de várias partes do mundo que acabaram se naturalizando franceses e formam uma seleção francesa com muitos jogadores de colônias francesas e poucos talvez nascidos de fato na França. Temos argelinos na França, por exemplo, vamos lembrar do Zidane, vamos ver do Benzema e outros atletas que nós podemos citar aqui da França, porque a França nas últimas Copas do Mundo, nas últimas Copas tem trazido aí uma mistura de jogadores aí que realmente faz com que a França hoje seja uma potência no futebol mundial de seleções, em Copas do Mundo, em competições, exatamente porque a globalização teve um efeito bastante positivo no futebol da França como seleção. Olhando para a França em relação a futebol de clubes, a gente já não vê, talvez, essa mesma situação. Tanto que o principal clube da França, o PSG, ele não consegue avançar nas grandes competições que disputa, a não ser as competições nacionais, e também os demais clubes franceses, também em outras ligas, também eles não despontam, não conquistam títulos, e o efeito é bastante forte na seleção francesa. Então podemos ver que quando nós olhamos o futebol inglês, por exemplo, a Premier League, os clubes ingleses, eles têm muitos jogadores estrangeiros jogando por lá, mas eles começaram a fazer um trabalho nos últimos anos de conseguir também ter jogadores ingleses também jogando nas principais equipes, né? Se não como primeiro protagonista, mas ali como um dos principais jogadores em cada equipe. E hoje a seleção inglesa tem uma equipe um pouquinho mais competitiva na questão de seleção, mas na questão ali que nós falamos dos clubes, eles são potência, vez por outra eles estão conquistando campeonatos. Ele tem um campeonato mais interessante do futebol mundial, que é a Premier League, e temos aí o City, o Grupo City, que está aí predominando o mundo. Inclusive o Grupo City é um grupo que hoje ele começa também abrir seu espaço no futebol brasileiro. Na Espanha podemos ver ali que o Grupo City com o Girona já conseguiu fazer uma coisa bem espetacular, sensacional, tanto que o Savinho brasileiro, que foi destaque lá hoje, é jogador de destaque na equipe do City, certamente um brasileiro que vai fazer muito sucesso na seleção brasileira e é um dos frutos da globalização. Se nós olharmos agora para o nosso mercado brasileiro, para o futebol brasileiro, o que nós vimos nos últimos anos? Nós conseguimos ver talvez de 5 anos para cá, 4 anos, os clubes brasileiros cada vez mais acreditarem em comissões técnicas e treinadores estrangeiros. Então, técnicos argentinos, técnicos uruguaios, começamos a trazer técnicos portugueses, enfim. Então, com isso, o nosso futebol passou a ter um pouco do pensamento estrangeiro, do pensamento do futebol europeu aqui no Brasil. E com isso, o que começou a acontecer? O Brasil começou a ter uma realidade que já vem de muitos e muitos anos, que é do jogador jovem despontar e ele nem chegar no profissional no clube brasileiro. Ele já é direto para o futebol europeu, para o futebol internacional. Alguns deles, inclusive, jogam por outras seleções. Um desses destaques é o próprio Jorginho, que joga pela seleção italiana, que nós não vimos ele jogar aqui no Brasil. O Thiago Motta também, que hoje é um treinador da Juventus de Turim, a gente não se lembra de ter visto ele jogar aqui. E ele é um técnico hoje dos mais badalados do futebol europeu. Então o futebol brasileiro começou
a perder jogadores importantes da sua base. Os clubes começaram a ter os técnicos estrangeiros dirigindo suas equipes, e nós que buscávamos ali jogadores argentinos, uruguaios, sul-americanos, realmente era argentino e uruguaio, nós começamos então a olhar um pouco mais de forma globalizada também. Nessa forma globalizada, podemos ver que nós temos até um vídeo aqui que mostra que esse Campeonato Brasileiro desse ano, nós estamos ali com condições de chegar até 140 jogadores estrangeiros de várias nacionalidades, tem costarriquenho, tem holandês, tem ali muitos argentinos também, paraguaios, e também temos ali jogadores, no caso do Grêmio lá, um dinamarquês, enfim. Então o futebol brasileiro começa a olhar em vários aspectos também, que a globalização, podemos dizer que chegou ao futebol brasileiro. E por ter chegado ao futebol brasileiro essa globalização, o que nós podemos perceber em cada ponto? As SAFs começaram a chegar, a gestão de clubes precisou ser mais profissional. Aí vimos também que os analistas de desempenho também começaram a ter que olhar para o mercado lá fora, no mercado interno. E também vimos também que o mercado do futebol, ele começou a ser interessante a nível de Brasil para jogadores que de repente não conseguem terminar seus contratos, estão disponíveis no mercado, jogadores que normalmente procuravam depois de Europa, um pouco da Ásia, um pouco do futebol árabe, o futebol brasileiro começou também a atrair um pouquinho esses atletas. E isso faz com que nossos clubes hoje estão com muitos jogadores estrangeiros, e agora nós temos que ver que, exemplo dos técnicos, que nós contratamos muitos técnicos estrangeiros, nem todos deram certo, a maioria fez um bom trabalho, uma parte não fez um bom trabalho, e com os jogadores não serão diferentes. Então, olhando para a globalização, nós continuamos vendendo muitos jogadores jovens, mas também estamos recebendo jogadores também na faixa de 26, 27, 28 anos, 29, 30 anos, retornando ao Brasil, e jogadores estrangeiros também, olhando para o mercado brasileiro e achando interessante vir jogar aqui no Brasil. O Soares fez uma passagem interessante pelo Grêmio, vamos lembrar do Seedorf pelo Botafogo, o Petkovic para o Flamengo, Fluminense, e agora mais recentemente o Brett White no Grêmio, que está fazendo um bom trabalho também. O Corinthians anunciando o Memphis Depay, anunciando o Carrillo. O São Paulo buscou um jogador na Irlanda. E nós temos aqui o Caleri e outros jogadores. O próprio Palmeiras também tem, o Richard Rios. O Flamengo com a Rascaeta, De La Cruz, Plata. Então nós estamos vendo aí cada vez mais o futebol brasileiro está buscando ter um modelo muito parecido com o da Premier League, abrindo espaço para os estrangeiros, e vamos ver qual vai ser o resultado disso para o futebol brasileiro e para a seleção brasileira também. Então podemos ver que hoje a gente podemos falar que essas mudanças, transferências internacionais começam a favorecer um pouquinho o futebol brasileiro, tanto jogadores que estavam na Rússia, como também jogadores que estão com uma certa idade no futebol europeu, também porque alguns clubes brasileiros estão pagando bem e fazendo boas propostas de contrato, 2, 3 temporadas, e se interessam os jogadores. E vamos ver agora como é que ficam os nossos novos talentos também. Como é que isso vai afetar a base. De repente nós podemos olhar que a base pode perder por um lado a revelação de jogadores brasileiros, mas de repente nós podemos, talvez, com a chegada de jogadores estrangeiros, fazer com que alguns jogadores nossos possam elevar um pouquinho o nível, a qualidade. Então vamos tentar olhar nesse momento como algo positivo. Nós aqui falamos no início do vídeo que em alguns países isso foi bom para as seleções, isso foi bom para os clubes. No Brasil, acredito que nesse momento vai ser bom para os clubes. Mas vamos ver qual será o resultado no futuro para a seleção brasileira com essas mudanças de globalização. Será que o futebol brasileiro, como seleção brasileira, vai pensar num técnico estrangeiro? Vai de repente naturalizar jogadores estrangeiros para poder jogar para a seleção brasileira? Então é uma discussão bem interessante, fica aí para o futuro, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esperamos ver aí resultados da globalização. Assine o canal mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Assine o canal.